Bom dia, turma! Eu sou a professora Maria Giovana Machado e na aula de hoje nós vamos estudar sobre as classes sociais e os indivíduos no pensamento de Karl Marx. Antes de começar a aula propriamente, vamos relembrar quem é esse autor tão famoso e tão comentado. O Karl Marx nasceu no ano de 1818 na Alemanha. Ele foi um filósofo, economista e historiador e principal crítico do sistema capitalista. O Marx ele trabalha a partir do método materialista histórico, ou seja, quando ele analisa a sociedade, ele parte das bases materiais historicamente construídas. E é assim que ele vai analisar também as classes sociais e os indivíduos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. De acordo com o autor, a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classe. Mas como assim, né? Que história é essa? Que classes sociais são essas? Então, quando a gente pega para lembrar um pouquinho das aulas de história, a gente vê, por exemplo, que os escravizados e os senhores de engenho eram classes antagônicas, classes opostas por terem interesses opostos. Uma classe negava a outra. Os escravizados eram dominados, enfim, tinham a sua força de trabalho totalmente expropriada pelos senhores de engenho, enquanto eles enriqueciam às custas do trabalho humano forçado das pessoas que foram escravizadas. Outras duas classes, aliás, antagônicas da história é a nobreza e a própria burguesia, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Por quê? Porque a nobreza tinha um status social, né? Ela tinha um domínio sobre a sociedade, enquanto a burguesia não. Mas a burguesia foi enriquecendo ao longo da história, devido a transações comerciais, enfim, e se rebelou contra a nobreza, e daí a gente chega até a Revolução Francesa, certo? Só que após a Revolução Francesa, a burguesia passa a ser uma classe antagônica de outra, que é o proletariado. Vendo essa situação da burguesia enquanto uma classe que até determinado momento da história foi uma classe oprimida pela nobreza e depois passa a ser uma classe opressora dos proletariados, a gente pode mobilizar também um autor que é o Paulo Freire. Paulo Freire diz a seguinte frase: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E não é exatamente o que acontece com a burguesia. A burguesia saiu de oprimido e se tornou opressora de outra classe. E é essa classe que o Marx vai analisar. Como o Marx trabalha a partir do método materialista histórico, ele vai analisar as classes sociais, burguesia e proletariado, a partir das relações de trabalho, de onde vem a materialidade, né, o dinheiro que circula. Segundo ele, então, a gente consegue perceber que tem algumas características que tornam burguesia e proletariado classes antagônicas, classes opostas. A primeira delas, e a mais importante, é que a burguesia detém os meios de produção. Isso significa que ela é dona das fábricas, da matéria-prima, das ferramentas, ou seja, dessas bases que tornam o comércio possível e a produção de bens, certo? Já o proletariado, ele apenas vende a força de trabalho, então ele detém só a própria força de trabalho. Quando a gente vai ler mesmo a obra de Marx, a gente percebe que a verdadeira fonte de riqueza está presente aqui nas mãos do proletariado e da força de trabalho. Sem ela, a produção de bens não é possível. Só com os meios de produção, sem a força de trabalho, a riqueza não existiria. No entanto, a burguesia expropria a riqueza que provém da força de trabalho do proletariado e guarda para si, né, em forma de lucro. Outro tópico importante da diferença entre essas duas classes é o controle comercial por conta da burguesia deter os meios de produção, enquanto o proletariado tem uma profunda dependência econômica, já que ele depende das decisões da burguesia. Outra característica importante é que a burguesia não possui uma jornada de trabalho fixa, ou seja, ela não tem um banco de horas diário para cumprir, ou
o salário dela não vai ser menor ou maior pelo tempo de trabalho. A riqueza da burguesia provém da expropriação da força de trabalho do proletariado. Sobre a jornada de trabalho, o proletariado, por sua vez, trabalha mais de 14 horas diariamente. Ou seja, enquanto o proletariado trabalha mais do que aguenta e só ganha para sua própria sobrevivência, a burguesia não tem uma jornada de trabalho fixa e enriquece. A partir do método materialista histórico, a gente consegue perceber que a burguesia, historicamente, acumula riqueza. Então, os descendentes da burguesia são pessoas ricas. Mas será que eles têm mérito sobre essa riqueza? E será que os filhos da classe proletariada, por serem pobres, merecem menos? Essa é uma questão importante para se pensar quando se fala de meritocracia, uma discussão muito presente nos dias de hoje, certo? Porque se a gente for pensar que a riqueza é algo historicamente construído e acumulado, a gente percebe que as pessoas que são ricas hoje em dia não necessariamente têm mérito sobre isso. Na verdade, a riqueza delas provém da expropriação do trabalho da classe proletariada. Agora, vamos fazer uma atividade, uma reflexão aqui. Uma outra frase muito famosa de Marx é a seguinte: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim limitados pelas condições materiais e históricas de sua existência. Essa frase tem muito a ver com o que a gente está conversando agora, né, sobre o método materialista histórico. Então, os homens fazem sim sua própria história, mas não como querem. Fazem limitados pelas condições materiais e históricas da sua existência. Então, a partir dessa frase, vamos refletir como que a situação material, histórica da sua família ou das pessoas à sua volta refletem no bem-estar, na saúde e na segurança delas. Vamos refletir sobre isso? E na próxima aula a gente continua com mais um pouquinho de conteúdo sobre Marx.